O que fazer quando a pessoa mais próxima se torna a sua maior prova? Quando o amor guardado no peito se transforma em motivo de traição, dor e julgamento do mundo inteiro. Esta é a história de dois homens no Brasil que ousaram lutar pelo direito de serem eles mesmos, mesmo quando tudo estava contra. Lucas tinha 22 anos e carregava nos ombros o peso de nunca se sentir realmente pertencente a lugar algum. Em São Paulo, a cidade onde tudo parece possível, ele se descobria preso entre a liberdade aparente das ruas movimentadas e as correntes invisíveis da família conservadora. Crescerá ouvindo que ser diferente era motivo de vergonha, e a cada dia aprendia a esconder melhor quem realmente era. Foi nesse cenário que conheceu Rafael, um homem de 30 anos que parecia enxergar além da máscara que Lucas usava para sobreviver. Rafael não precisava de muitas palavras para transmitir confiança. Era carismático, seguro, alguém que atraía olhares sem esforço. Lucas sentiu, desde o primeiro encontro, que aquele homem tinha algo perigoso. A capacidade de perceber nele mais do que os outros ousavam ver. A aproximação aconteceu de maneira quase inevitável. Começou com conversas rápidas em um café próximo ao trabalho de Lucas, depois encontros casuais em meio ao barulho da cidade. Aos poucos, o que deveria ser apenas amizade transformou-se em algo mais intenso, ainda que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Lucas percebia que Rafael prestava atenção nos detalhes que ele tentava esconder. O olhar que desviava rápido demais, a respiração presa em certos momentos, o silêncio que dizia mais que qualquer palavra. No início, Lucas acreditava que era apenas ilusão. Talvez tivesse criado fantasmas na mente, confundindo gentileza com interesse. Mas a cada encontro, a cada gesto de Rafael, a sensação de ser visto por inteiro se tornava mais clara. E isso, ao mesmo tempo que lhe trazia conforto, também despertava medo. O medo não vinha de Rafael, mas do mundo ao redor. Lucas sabia o que significava ser jovem e assumir quem era em uma sociedade que ainda carregava preconceitos profundos. Já tinha ouvido histórias de amigos expulsos de casa, rejeitados pela própria família. Conhecia o peso do olhar dos vizinhos, o riso disfarçado de colegas, a distância criada por aqueles que se diziam próximos. Rafael, por sua vez, parecia viver em um espaço ainda mais complexo. Tinha uma família profundamente religiosa, acostumada a cobrar dele a postura do filho exemplar. As expectativas eram claras: estabilidade, casamento, filhos, respeito às tradições. E era nesse contraste entre a obrigação e o desejo que ele e Lucas encontraram terreno comum. Dois homens presos em labirintos diferentes, mas igualmente sufocantes. O vínculo entre eles cresceu no silêncio, alimentado por gestos sutis. Uma troca de olhares mais demorada que o habitual, uma mão que tocava o ombro como se buscasse permanecer ali um pouco mais, uma frase aparentemente banal que escondia segredos não ditos. Nada explícito, mas tudo carregado de significados. Ainda assim, a barreira estava sempre presente. Lucas sentia como se estivesse caminhando à beira de um precipício. A cada passo dado em direção a Rafael, aumentava a sensação de que algo poderia ruir. A confiança da família, a imagem diante da sociedade, a frágil estabilidade que tinha conquistado. Mesmo assim, não conseguia se afastar. Era como se, finalmente, alguém tivesse acendido uma luz em meio à escuridão em que viverá tanto tempo. Rafael também não era imune a esse turbilhão. Apesar da segurança que aparentava, carregava dúvidas profundas. Em momentos de silêncio, confessava indiretamente que sentia medo de decepcionar a família, de ser rejeitado. Não dizia com todas as letras, mas Lucas percebia nos gestos, no modo como desviava o olhar ao falar sobre o futuro. Foi nesse jogo de aproximação e recuo que a relação deles se fortaleceu. O proibido tornava cada encontro mais intenso. O simples fato de dividir um café na esquina, sabendo que aquilo carregava algo maior do que pareciam admitir, fazia o coração de Lucas disparar. Ele entendia, com clareza dolorosa, que estava diante de algo que poderia mudar sua vida, para o bem ou para o mal. Com o tempo, as fronteiras entre amizade e desejo começaram a se desfazer. Rafael tornava-se cada vez mais presente em seus pensamentos, ocupando espaços que Lucas tentava guardar para si mesmo. O mundo ao redor parecia ganhar cores diferentes quando estavam juntos, mas essas mesmas cores se tornavam sombrias quando ele lembrava da rejeição que os aguardava, caso fossem descobertos. Era o início de uma história que jamais poderia ser simples.
O primeiro passo de uma caminhada feita de escolhas dolorosas, de segredos guardados a custo, de coragens arrancadas do fundo da alma. Lucas ainda não sabia, mas aquele laço com Rafael se tornaria sua maior luta, e também sua maior prova de resistência. O início foi tímido, quase imperceptível para o mundo. Encontros planejados em silêncio, sempre longe dos olhares conhecidos, revelavam um espaço onde Lucas finalmente respirava sem o peso constante do julgamento. Na presença de Rafael, deixava de ser o rapaz que disfarçava quem era para se tornar alguém inteiro, alguém que podia existir sem pedir desculpas. Era como se cada minuto juntos recuperasse anos roubados pela vergonha e pelo medo. Os dois construíram uma rotina secreta. Café depois do expediente, caminhadas em bairros onde ninguém os reconheceria, mensagens curtas que carregavam mais intensidade do que frases longas poderiam suportar. Para Lucas, cada gesto era uma confirmação de que não estava sozinho, de que seu coração tinha encontrado resposta. Pela primeira vez, sentia-se vivo, aceito, desejado. Mas a mesma chama que iluminava sua vida começava a lançar sombras. Rafael nunca deixava de demonstrar cuidado, mas havia momentos em que a hesitação era clara demais para ser ignorada. Ele evitava falar do futuro, desviava o olhar quando o assunto se aproximava da família, e bastava o toque do celular para que a atmosfera mudasse. Lucas percebia esse peso invisível, como se existisse uma muralha entre eles, erguida não por falta de amor, mas pelo medo do que poderia acontecer caso fossem descobertos. Rafael crescerá dentro de uma família profundamente religiosa. As orações que antes lhe traziam conforto agora soavam como correntes, lembrando-o a cada dia do que esperavam dele. Um casamento tradicional, filhos, uma vida ajustada ao que chamavam de normalidade. Ele sabia que assumir o que sentia significaria romper com esse universo, enfrentar de frente o julgamento não apenas dos parentes, mas também da comunidade que o cercava desde criança. Lucas, ao perceber essas barreiras, oscilava entre compreensão e frustração. Entendia o peso que Rafael carregava, mas não conseguia deixar de sentir a dor quando o silêncio se prolongava demais, quando os encontros eram interrompidos por desculpas vagas, quando a presença parecia se esvair por causa de um medo que não era seu. Ainda assim, aceitava. Continuava ao lado dele porque o vínculo era mais forte que a insegurança. Com o tempo, as rachaduras começaram a se tornar visíveis. Um olhar rápido demais para os lados durante um passeio, uma resposta curta demais a uma mensagem carinhosa, uma ausência que durava mais do que o combinado. Lucas percebia, mas se agarrava às lembranças dos momentos em que estavam apenas os dois, quando nada além daquele sentimento existia. Eram instantes que justificavam o risco, ainda que o risco os consumisse por dentro. Apesar do peso, havia também uma beleza única nesse amor escondido. O simples gesto de segurar discretamente a mão de Rafael em uma rua deserta tinha o valor de uma declaração inteira. O abraço apressado antes de cada despedida parecia conter a certeza de que ambos resistiriam, apesar de tudo. Era nesse espaço restrito e frágil que Lucas encontrava força para suportar as críticas veladas da família, os comentários soltos dos colegas, a solidão que voltava a rondar sempre que se separavam. Mas, quanto mais intenso se tornava o vínculo, mais crescia a sensação de que a qualquer momento poderiam perder tudo. Lucas sentia que carregava uma vida paralela. De um lado, o filho obediente, o jovem discreto que ninguém suspeitava. Do outro, o homem apaixonado que vivia cada segundo como se fosse o último. Rafael, em contrapartida, parecia andar sobre uma linha tênue. Dividido entre a paixão que o incendiava e o temor de enfrentar a desaprovação daqueles a quem devia lealdade. Esse contraste criou o primeiro grande silêncio entre eles. Não foi resultado de uma briga, mas da soma de pequenas pausas, palavras não ditas, medos não confessados. Lucas passou a questionar se o amor seria suficiente para sustentar tantas paredes invisíveis. Ao mesmo tempo, sabia que abandonar aquilo seria como renunciar a si mesmo. No fundo, ambos sabiam que aquele amor secreto não poderia permanecer escondido para sempre. Era apenas questão de tempo até que o peso do medo ou a coragem da verdade decidissem o rumo de suas vidas. Até lá, cada encontro se tornava mais intenso, carregado de urgência, como se o amanhã fosse incerto demais para ser esperado. E foi nesse clima de entrega e receio que começaram a surgir as primeiras rachaduras irreparáveis. O amor existia, mas o medo também.
e a batalha entre os dois se tornaria inevitável. O silêncio que antes era apenas um intervalo entre encontros começou a ganhar um peso diferente. Rafael andava cada vez mais distante, com desculpas rápidas para justificar atrasos e ausências. Lucas percebia, mas não queria acreditar. Dizia a si mesmo que era apenas o medo falando mais alto, que logo voltariam a se encontrar como antes. No fundo, porém, algo lhe dizia que havia uma sombra crescendo entre eles. A verdade veio como um golpe seco. Rafael estava envolvido com uma mulher. Não era paixão, não havia intensidade em seus gestos ao lado dela, mas havia conveniência. Para ele, aquilo parecia ser o caminho mais fácil para cumprir as expectativas da família, o modo de provar que ainda podia ser o filho obediente, o homem correto que todos esperavam. Quando Lucas soube, o chão se abriu. Sentiu não apenas o peso da traição amorosa, mas também o de uma ferida mais profunda. A constatação de que o amor que viviam não era suficiente para enfrentar a pressão do mundo. O coração se partiu ao perceber que não lutavam apenas contra preconceitos externos, mas também contra a covardia silenciosa que o medo semeava em Rafael. O choque foi seguido de uma dor que parecia impossível de suportar. Lucas não conseguia afastar a imagem de Rafael sorrindo ao lado de outra pessoa, fingindo ser o que não era, construindo uma mentira para se proteger. Essa cena não era apenas sobre a perda de um companheiro, mas sobre a sensação de ser apagado, substituído, rejeitado em nome de um padrão imposto pela sociedade. As noites seguintes foram um turbilhão. Lucas tentava entender onde havia falhado, se poderia ter feito algo diferente. Mas, no fundo, sabia que não se tratava dele. A escolha de Rafael era reflexo de anos de repressão, da educação que o ensinara a temer mais a opinião dos outros do que os próprios sentimentos. Era o retrato cruel de como a pressão social pode deformar a vida de alguém, obrigando-o a negar a verdade e ferir quem mais ama. Apesar da raiva, havia também compaixão. Lucas conhecia o peso que Rafael carregava, a culpa que provavelmente o consumia. Mas isso não diminuía a dor. Ser compreensivo não apagava a sensação de ter sido traído, de ter sido colocado em segundo plano diante de um teatro montado para agradar uma plateia que jamais se importaria com a felicidade deles. Os encontros secretos, que antes eram fonte de alegria, agora se transformavam em lembranças dolorosas. Cada gesto, cada palavra trocada, parecia contaminado pela escolha que Rafael fizera. Lucas entendia que o amor deles ainda existia, mas agora estava manchado pela dúvida. Até que ponto Rafael estaria disposto a lutar por aquilo que diziam sentir? Essa traição não destruiu apenas um relacionamento. Revelou a fragilidade de uma vida construída na clandestinidade. Mostrou que amar em silêncio não era suficiente quando o silêncio servia também para proteger uma mentira. Para Lucas, a ferida aberta era pessoal, mas também coletiva. A prova de que tantos outros, como ele, ainda sofriam por um mundo que preferia aparências à verdade. No fundo, restava apenas a certeza de que nada seria como antes. O vínculo ainda existia, mas o peso da desconfiança e da mágoa havia transformado tudo. Lucas sabia que, mesmo que um dia perdoasse, jamais esqueceria. E Rafael, ao buscar fazer o que era certo aos olhos da sociedade, acabará por cometer o erro mais devastador: trair a si mesmo e ao único amor verdadeiro que tivera coragem de viver. O silêncio entre Lucas e Rafael tornou-se insuportável. A traição tinha deixado marcas que não se apagavam, mas o peso maior ainda estava por vir. A necessidade de enfrentar a verdade diante de todos. Lucas percebeu que continuar escondendo sua identidade significava prolongar uma vida de sombras. Decidiu, então, que chegará a hora de falar. Reuniu a família em um domingo, com o coração acelerado e a voz quase falhando. Disse quem era, disse o que sentia, disse que não suportava mais fingir. Esperou uma reação de acolhimento, talvez surpresa, mas encontrou apenas frieza. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer palavra. Depois vieram as frases duras, que estava escolhendo um caminho de sofrimento, que envergonhava a casa, que ainda havia tempo para se endireitar. Lucas sentiu o peso de cada sentença como se fossem pedras lançadas contra si. Não havia discussão, apenas julgamento. Entendeu, naquele instante, que estava sozinho. Saiu daquela sala sem esperar um gesto de apoio, decidido a não voltar atrás. Doía perder o afeto daqueles que sempre chamou de família, mas mais doloroso seria perder a si mesmo. Enquanto isso,
A vida de Rafael também começava a ruir. A relação forçada com a mulher não resistiu por muito tempo. A verdade, inevitavelmente, escapou das entrelinhas e chegou aos ouvidos da família. O escândalo foi imediato. Os pais o chamaram de pecador, acusaram-no de destruir a própria reputação e a deles. As portas que sempre pareceram abertas se fecharam com violência. Rafael, que passará anos tentando ser o filho exemplar, descobriu o preço da lealdade às aparências. Perdeu o respeito da família, o conforto do lar, a falsa estabilidade que sustentava sua rotina. Restou-lhe apenas a consciência de que já não havia como voltar atrás. A máscara havia caído, e, junto dela, todo o mundo que tentará preservar. Nesse cenário de colapso, Lucas e Rafael reencontraram-se não como amantes que viviam um romance secreto, mas como dois homens despidos de proteções. Ambos tinham perdido algo essencial. Lucas, o afeto da família. Rafael, a aceitação dos seus. A dor aproximava, mas também exigia decisões. A pergunta que pairava sobre eles era simples, ao mesmo tempo, esmagadora. Iriam aceitar a condição de vítimas de um sistema que os condenava ou escolheriam caminhar adiante, mesmo feridos? Lucas sabia que o caminho à frente seria solitário e duro, mas também compreendia que já não poderia recuar. Viver escondido não era mais uma opção. Rafael, em meio à ruína, começou a enxergar que a traição maior não tinha sido contra Lucas, mas contra si mesmo. Ao negar o amor, negara também a própria identidade. Foi nesse ponto que os dois entenderam que só poderiam resistir se aceitassem o desafio de caminhar juntos. Não havia garantias de futuro, nem promessas fáceis. O que existia era a convicção de que, mesmo com as feridas abertas, lutar pela verdade era o único caminho que valia a pena. Assim, entre rejeições e perdas, nasceu uma nova etapa, não mais escondida, mas exposta, marcada pela coragem de enfrentar o julgamento e pela esperança de que a liberdade, por mais dolorosa que fosse, ainda seria melhor do que a mentira. O reencontro entre Lucas e Rafael aconteceu em meio ao cansaço de tantas perdas. Ambos carregavam marcas recentes, famílias distantes, amigos afastados, olhares cheios de julgamento. Não havia mais como fingir que nada tinha mudado. O silêncio entre eles não era de indiferença, mas de medo do que ainda restava a dizer. Foi Rafael quem quebrou a distância. Falou com firmeza, sem rodeios. Admitiu que tinha errado, que havia cedido à covardia, que ao tentar agradar a todos acabou destruindo o que mais importava. Pediu perdão não apenas pela traição, mas pela ausência, pelas vezes em que deixou Lucas lutar sozinho. Reconheceu que, ao se esconder atrás de uma vida inventada, negou a si mesmo e ao amor que sentia. As palavras atingiram Lucas com força. Ele não conseguiu responder de imediato. A mágoa ainda estava ali, profunda, lembrando-lhe das noites em que chorou sozinho, sentindo-se descartado. Mas, ao olhar para Rafael, percebeu algo diferente. Não havia mais máscara. O homem diante dele já não buscava justificar-se com desculpas ou promessas vazias. Estava disposto a enfrentar as consequências. Lucas entendeu, naquele instante, que o perdão não viria rápido. A dor não desapareceria de um dia para o outro. Mas também compreendeu que a luta maior não era contra Rafael, e sim contra o medo que tentava aprisioná-los desde o início. O que importava não era voltar ao passado, mas decidir se ainda valia a pena construir algo no presente. Rafael já havia perdido muito. A família não aceitava sua verdade, parte dos amigos se afastara, e o conforto de antes tinha desaparecido. No entanto, pela primeira vez sentia-se inteiro, sem precisar sustentar uma mentira. Essa honestidade custará caro, mas era a única base sólida sobre a qual poderia erguer qualquer futuro. Lucas, por sua vez, descobriu uma força que não sabia ter. Ao ser rejeitado pela própria família, encontrou dentro de si a coragem de permanecer fiel a quem era. Compreendeu que viver para atender expectativas alheias era um caminho de destruição, e que, mesmo machucado, tinha o direito de escolher a si mesmo. Assim, os dois decidiram seguir adiante, sem certezas fáceis. Não havia garantia de que seriam aceitos, nem promessa de que o mundo seria justo. Mas havia a escolha consciente de não se esconder mais. Com dor, mas também com esperança, optaram por viver na luz da verdade, mesmo que isso significasse caminhar contra a maré. Enquanto eles aprendiam a reconstruir suas vidas,
Aqueles que os haviam condenado permaneciam presos à própria intolerância. Pais, parentes e conhecidos que se apoiavam no preconceito descobriam o vazio de uma vida sustentada pelo ódio. O julgamento que tanto usaram contra os outros se voltava contra eles, deixando-os isolados em suas próprias certezas. No fim, Lucas e Rafael não venceram todas as batalhas, mas conquistaram algo maior: a liberdade de existir sem pedir licença. E, apesar das feridas, aprenderam que viver a própria verdade, mesmo em meio ao sofrimento, é o que dá sentido à luta. Porque a esperança não nasce da ausência de dor, mas da coragem de continuar, mesmo quando tudo parece perdido.